dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente aqui para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho, né? E sejam membro do nosso canal. Galera, ontem foi uma live simplesmente extraordinária. A gente teve aqui no canal Russo Vascaíno a presença de nada mais, nada menos de um dos grandes jornalistas aí do cenário esportivo brasileiro, Alexandre Pretzel. Esteve aqui ontem e realmente falou muita coisa em relação ao futebol, em relação ao que está acontecendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E vamos deixar aqui um pedaço dessa live, uma pergunta importante que eu fiz a ele, e ele respondeu na lata realmente o que passa hoje a instituição Vasco da Gama. Assista aí, porque foi uma live que vai repercutir muito aí, tanto nas mídias do Vasco, como nas mídias aí do Brasil todo, em relação ao Alexandre Pretzel, que realmente é um jornalista muito conceituado aí no cenário brasileiro. Veja o que ele falou, que é muito importante em relação às eleições do Vasco e em relação ao Levenciano e em relação também ao Jorge Salgado. Assiste aí, pessoal. Grande abraço, saudações cruzmaltinos, um casaco no coração de todos vocês. Hoje teremos vídeo ainda pela tarde das coletas de assinaturas da AGE. A Carol vai estar falando com a gente, né? Vai lá, galera, vamos assinar, vamos convocar a AGE para destituir toda essa gestão aí que está aí acabando com a nossa instituição. Um grande abraço a todos, um casaco no coração. E agora aí, Alexandre Pretzel. O que o Jorge Salgado fez na eleição, ele deveria ter vergonha de assumir a presidência do Vasco da Gama. Um absurdo, um absurdo. O próprio Roberto Dinamite, que foi um monstro como jogador de futebol, e eu já o entrevistei também como presidente, foi muito mal, muito mal. Então, assim, o Vasco jamais vai deixar de existir. Jamais. Agora, o que estão fazendo com o Vasco da Gama, em termos de conselheiros, beneméritos e não sei mais o quê, isso é um absurdo. Isso aí não deveria, as pessoas não deveriam deixar acontecer. Então, eu acho que, quando eles chegam lá no Rio Grande do Sul, viu, Laureano? É o Vasco. Mas quando a bola começa a rolar, o Vasco hoje está enfraquecido. Isso é evidente. Obrigado. Verdade. O Pretzel, eu vou fazer a pergunta justamente do que você citou agora aí. O Vasco hoje é um clube praticamente aí que eles estão apequenando. Estão apequenando o Vasco. A gente criou os canais do YouTube, o Laureano é mais antigo, mas o meu canal do Júlia é mais novo. A gente surgiu brigando contra isso. Por quê? A gente era torcedor e não gostava de muitas coisas que acontecem, principalmente na mídia, aonde você está na mídia, mas você fala a verdade. A mídia esconde muita coisa em relação ao Vasco. E isso preocupa todos nós, como está preocupando. Eu quero saber de você, que está dentro da mídia, o que acontece? O nome Vasco da Gama incomoda muita gente? Será que tem beneficiados aí em clubes no Brasil e o Vasco não seria esse beneficiado? E por isso ele assusta pelo projeto que o Levin ia trazer para o clube, um projeto monstruoso. O Laureano esteve lá no escritório onde o Levin mostrou a gente o que é o projeto Somamos, algo surreal, coisa que a mídia brasileira escondeu e a mídia internacional mostrou, Pretzel. A mídia alemã, a mídia italiana, a Raia mostrou, o Balotelli viria para o Vasco, o Giovinco viria para o Vasco. O Vasco tinha situações aí extraordinárias para o clube. Então, o que você acha sobre essa situação da mídia ridicularizar esse projeto, a mídia brasileira e a mídia internacional, o que poderia ser esse Vasco com esse projeto Somamos, que infelizmente hoje não está no Vasco por causa dessas situações todas que eu citei aqui, Fredson? O Russo, eu não conhecia o Levenciano, não conhecia. Quem me indicou foi o Gustavo Mendes, que foi setorista do Fluminense na Rádio Tupi, depois virou executivo de futebol, que é meu amigo, um grande cara, e ele estava assessorando o Leven
E ele me procurou durante a pandemia, em 2020, perguntando se eu gostaria de entrevistá-lo, porque ele é um profissional do direito marítimo, né? E que estava investindo num projeto para tentar levar para o Vasco da Gama. Para levar, que é o Somamos. Eu não conhecia. Muito bem, marcamos a entrevista e eu fiz a entrevista com o Leve, foram quase 2 horas de papo, e eu vou dizer uma coisa, eu fiquei impressionado com o que ele me passou. E até na live eu disse, olha, se eu fosse vascaíno hoje, depois dessa live, eu votaria no senhor. Foi o que eu disse. Ponto. Eu acho que o Leven merecia a oportunidade de ser presidente. Se daria certo ou não, isso é outra coisa. Eu já vi grandes dirigentes na minha frente, certo? Exatamente. Com projetos, sabe, com projetos em PowerPoint, me entregando dossiês com grandes coisas que não saíram do papel e que foram verdadeiros fiascos. Eu mesmo já achei que alguns dirigentes seriam grandes presidentes e tomei ferro. Os caras foram muito mal. Acontece, a gente vai se enganando. Então, hoje eu piso em ovos para falar sobre candidatos e dirigentes. Mas o Leve esse ano merecia a chance de implantar o projeto que ele prometeu. Se ele não fizesse 10%, 20% do que ele estava dizendo, ele seria um fiasco também. Mas isso a gente não pode adivinhar. Acho que ele merecia a chance de tentar implantar alguma coisa. Porque, convenhamos, pessoal, se alguém... Eu moro em São Paulo, sou gaúcho, mas se algum vascaíno hoje, em condição, em sã consciência, certo, gosta do que está acontecendo no Vasco hoje, é uma piada, né, cara? O Vasco da Gama hoje cara, é uma vergonha o que fizeram com o Vasco. Terceira eleição subjúdice, cara. Mas o que é isso? Onde é que nós estamos? Os caras querendo apagar a luz durante a eleição. Com todo o respeito. Eu de longe, quem ganhou a eleição foi o Leve esse ano. O voto da urna, quem votou, na hora de computar os votos, quem ganhou foi o Leve esse ano. E eu não faço apologia dele, eu não o conheço. O único contato que eu tive com ele foi nessa entrevista na minha live. Só isso. Eu não conheço ele pessoalmente. Eu só ouvi as ideias dele. Mas claramente, quem ganhou foi ele. O resto é golpe. Como já teve golpe em Porto Alegre no Inter, como já teve golpe no São Paulo, certo? Para mandato tampão. O Vasco precisa se abrir. O Vasco precisa de gestão. Gestão. O Vasco é gigantesco em patrimônio, o Vasco é gigantesco em torcida. Mas desse jeito aí, com todo o respeito, não dá. Não tem para onde ir, não tem para onde sair. Então, assim, sem querer fazer nenhuma defesa, do que eu vi e do que eu ouvi, o Leve esse ano merecia a oportunidade de ser o presidente do Vasco.